É a presença do Senhor que vai ser o caminho para você receber a sabedoria necessária. É a presença do Senhor que vai te consolar. É a presença do Senhor que vai te fortalecer. E é a presença do Senhor que vai te dar condições de falar: tudo posso naquele que me fortalece. Não interessa o que vai ser passado, o que vai ser vivenciado. O que interessa é que se Jesus está com você, se a presença dele é palpável na tua vida, porque você está buscando o contentamento, a alegria de estar lado a lado com Jesus, enfrentando o que quer que seja, vai ser plena. A presença dele é o suficiente. Queria pedir para as crianças estarem vindo aqui à frente. Não? Não vai ter? Ah, mudou. Tudo bem. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu vou pedir a vocês que abram as suas Bíblias em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 4. E vamos ler a partir do verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu Criador e praticar o bem. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai de graça, Pai de misericórdia, Pai que nos escolhe, Deus, mesmo sem nós merecermos. Pai, muito obrigada pela Tua presença nesse lugar. Pai, muito obrigada, porque a Tua presença é suficiente. Fala aos nossos corações, Deus. Me usa conforme a Tua vontade, Pai, porque só o Senhor sabe que de mim nada pode acontecer. Mas no Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer muitas coisas, Pai. Pai, eu sou apenas um vaso de barro nas Tuas mãos. Me usa como quiseres, Pai. E que todos que estão aqui possam receber do Teu Santo Espírito. Que possam receber transformação, cura e o principal de tudo, a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus é que eu te clamo. Amém. Nós estamos numa sequência de mensagens sobre as batalhas diárias que toda mulher enfrenta, como superar cada uma com sabedoria. E são, assim, batalhas diárias que todo crente enfrenta. E como nós devemos enfrentar isso com sabedoria. Então, vamos lá, em 1 Pedro, quando a gente acaba de ler, a gente percebe que ele está falando sobre participar dos sofrimentos de Cristo. E aí, no verso 12, fala assim: não se surpreenda se aparecer para vocês esse tipo de fogo, esse tipo de prova. Você está sendo coparticipante, mas antes de falar que está sendo coparticipante do sofrimento de Cristo, manda se alegrar. Se alegre à medida que você é coparticipante do sofrimento de Cristo. É contraditório, né? Porque como que na visão humana a gente vai compreender ficar alegre por estar sofrendo? Ficar alegre por ter batalhas a enfrentar todos os dias. E essa é a vida cristã.
A vida cristã é uma batalha espiritual diária. Não tem outra opção. Ou você já está dentro dessa batalha, não tem como fugir dela, tem como você se posicionar e buscar em Deus a sabedoria necessária para vencer essas batalhas. E aí ele fala sobre você viver esses sofrimentos e essas batalhas por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, por ser um cristão que tem uma vida que, gente, não é infelizmente, mas que confronta. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já perceberam que às vezes só a tua maneira de agir corretamente diante do seu Deus confronta o outro? Provoca insultos, provoca situações desnecessárias, provoca às vezes pressões maiores no trabalho, provoca às vezes falas que magoam, que ferem o coração, mas na verdade tudo porque você tem um posicionamento de vida com Deus. E isso por si só já vai confrontar. Porque quando nós estamos posicionados para vivermos a nossa vida, seja através, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos sofrimentos, nós estamos testemunhando Cristo, isso vai abalar o outro que não compreende as coisas espirituais. Então vai ser uma batalha para nós, vai ser uma perseguição, a gente vai receber isso. Isso daqui não está dizendo que talvez, é fato. Aqui no Brasil, nossa igreja ainda não sofre perseguições da maneira como a gente viu há pouco tempo, essa semana, lá no Congo, pastores sendo realmente entregues como sacrifício vivo diante de Deus, mas literalmente. Simplesmente porque são servos do Senhor. Nós ainda não estamos derramando o nosso sangue literalmente para estarmos testemunhando de Cristo, mas nós vivemos batalhas diárias que nos colocam em situações assim. E aí Pedro ele adverte para que a gente não sofra por causa de pecados. No verso 15 ele fala assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se como cristão você sofre, não se envergonhe, glorifique a Deus por meio desse nome. Então, assim, nós vivemos, todos nós, batalhas diárias. Sim ou não? E a intensidade da batalha ela é específica. Então, não adianta eu chegar aqui e contar as minhas batalhas, porque o que você vive, o que você sente é específico seu, assim como é específico para mim. Então, não tem como você medir o sofrimento. Não tem como você dizer assim, mas o que ela está vivendo é muito mais difícil do que o que eu estou vivendo. Porque cada um vive as suas batalhas, certo? Mas se nós vivermos essas batalhas na presença do Senhor, nós vamos ter a força necessária para lidar com essas batalhas. Então, nosso tema é batalhas diárias que toda mulher, todo cristão vive, enfrenta todos os dias. Como superar com sabedoria? Em primeiro lugar, o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. E a nossa batalha, ela vai ser diária contra Satanás, não contra pessoas. Às vezes a gente confunde batalhas pessoais, porque estamos tendo confrontos através de outras pessoas, mas a nossa batalha é contra o diabo. Isso está lá em Efésios. E no capítulo 5 de 1 Pedro, no verso 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esteja alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele está falando aqui de vida cristã. De o tempo todo estarmos numa batalha espiritual onde Satanás quer nos desviar, quer tirar o nosso olhar de Cristo e colocar em coisas terrenas. Essa batalha que nós vivemos, a gente pode resistir no poder do Senhor. E antes ele fala, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, reconheça que não tem como você vencer essa batalha.
Se humilha, ajoelhe-se, ore, coloque diante do Senhor. Fale com Ele que você está numa batalha, que você quer vencer a batalha, que você quer viver de maneira posicionada, refletindo quem o nosso Deus é, quem o seu Deus é. Lança sobre Ele as suas ansiedades nesse momento. A gente tem que colocar diante do Senhor os nossos pedidos, sim, com ações de graças. Porque se a gente está colocando aos pés daquele que tudo pode, Ele vai resolver. Então, a gente já agradece pela fé. Não é assim? E ele fala, estejam alertas e vigiem. Permaneçam, porque Satanás está o tempo todo procurando uma brecha para tentar nos atingir. E, irmãos, às vezes, eu não sei vocês, mas eu, quando mais nova, eu sempre pensava assim, puxa vida, os meus sofrimentos do dia a dia, se fossem sofrimentos num campo missionário, ou fazendo algo, sabe? Vim pregar e veio pessoas contra a palavra e tal, eu podia dizer que ia me alegrar. Eu podia dizer que é uma batalha espiritual mesmo. Mas não. Só você viver todos os dias na presença do seu Deus, Satanás já vai estar ali tentando te derrubar, tentando te tirar. Já vai ser uma batalha que você vai precisar enfrentar o tempo todo. E como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com essas tribulações diárias, com as batalhas que tiram as nossas forças muitas vezes? Em primeiro lugar, a batalha, o sofrimento, não pode roubar a nossa alegria. Não pode. Por quê? Porque aqui está falando, mas alegrem-se à medida... Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Então, olha, eu estou sofrendo, mas eu tenho que me alegrar. Aí vamos para Tiago 1, no verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aqui ele nem está falando sobre a perseguição em si, como em Pedro, mas está falando sobre diversas provações. A igreja, na época, realmente estava vivendo a perseguição. O maior problema, a maior batalha naquele momento eram as perseguições. Mas não só isso, são diversas tribulações, diversas provações. E ele fala, considere motivo de alegria. Agora, por que a gente tem que considerar motivo de alegria? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Agora, olha só. As batalhas, as provações, elas vão produzir em você maturidade, perseverança, integridade, e não vai faltar coisa alguma. Mas logo em seguida ele fala assim, se algum de vocês tem falta de... De novo, se algum de vocês tem falta de... Sabedoria. O que é para fazer? Peça a Deus, que aí Ele dá de pouquinho em pouquinho. Ele dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, vamos lá. Você pediria sabedoria se você não precisasse de sabedoria? Você está confortável, está numa situação tranquila. Você vai lá e clama, Deus me dá sabedoria, sabedoria. Geralmente a gente clama por sabedoria quando a gente está numa batalha, certo? Então aqui Tiago, ele associa a provação, associa o que você vive com ser uma alegria, porque Deus escolheu você para viver aquilo, porque Ele quer te amadurecer. Ele quer produzir em você fruto do Espírito. Ele quer produzir em você maturidade. E aí Ele dá a ferramenta. E se tiver faltando sabedoria, peça. O Senhor vai derramar, o Senhor vai dar. O Senhor vai conceder a você livremente. Ele não vai reter, não. Ele vai dar livremente. Então, vamos clamar, sim, pela sabedoria do Senhor. E isso não vai poder tirar a sua alegria, porque você vai perceber que existe um motivo, que existe uma razão. Eu estou vivendo isso aqui, a minha batalha diária, mas o Senhor está produzindo frutos
para a eternidade. O Senhor está produzindo em mim perseverança para resistir no dia mau. O Senhor está produzindo em mim maturidade para que eu possa ensinar a outros e consolar a outros da mesma maneira como eu sou consolada. O Senhor está produzindo em mim integridade. O Senhor está me fazendo igual a Cristo. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Está na palavra. Quem somos nós para ficar fugindo de sofrimento, achando que a gente não vai passar por batalhas? Nós temos que entender que as batalhas que o Senhor nos permite viver é porque Ele quer nos elevar a um conhecimento mais profundo de quem Ele é. E eu vou repetir isso. As batalhas que o Senhor permite que a gente viva é porque Ele quer revelar mais dEle mesmo. Ele quer que a gente aumente o nosso conhecimento de quem Ele é, do poder que Ele tem sobre as nossas vidas. As batalhas, elas nos fortalecem. Mas somente se for no Senhor. E aqui quero que vocês abram em Filipenses 4. Todo mundo já conhece, óbvio. Filipenses 4, qual é o versículo? Mais um, gente. 13. Filipenses 4, 13. O que está dizendo? Tudo. Mas antes, a gente fala assim, olha, Paulo fala assim, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, as batalhas, ele falou aqui tudo posso nas coisas boas. As batalhas que ele enfrentou fez com que ele descobrisse que ele pode todas as coisas porque ele está fortalecido em quem? Em Cristo. Jesus é quem nos fortalece. Jesus é quem nos faz enfrentar as batalhas com alegria. E às vezes a gente se sente tão fraco, sabe? Às vezes a gente esquece que a sabedoria, que é o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e a gente simplesmente só pede coisas ao Senhor, pedindo respostas e respostas e respostas, mas o Senhor quer nos dar muito além de respostas, Ele quer nos dar a Ele mesmo, o poder dEle mesmo, para que nós sejamos fortalecidos. Ainda que as suas circunstâncias sejam difíceis, ainda que as suas batalhas sejam difíceis, ainda que elas ainda não tenham acabado, porque a gente vai clamar pela cura, a gente vai clamar pela libertação, a gente vai clamar pela transformação, a gente vai pedir ao Senhor que mude as circunstâncias, sim, a gente vai clamar por sabedoria para que a gente possa lidar com essas circunstâncias até que o Senhor haja com o seu poder e nos liberte daquela circunstância. Mas, acima de tudo, se nada disso mudar, nós temos que lembrar que é a presença do Senhor que nos faz viver. É a presença do Senhor que é o suficiente. É a presença do Senhor que nos fortalece. E eu vou convidar vocês a abrirem lá em 1 Samuel, no capítulo 30. Porque nós temos um exemplo disso. De um servo dele, totalmente sem forças, e logo em seguida sendo fortalecido. Vocês já conhecem essa história? 1 Samuel 30, no verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E aqui Davi tinha chegado na cidade dele, e a cidade tinha sido toda incendiada. As esposas dele e os filhos tinham sido levados para o cativeiro. E todo mundo que estava com ele, lembra daquele exército poderoso de Davi antes dele se tornar rei? Então, ele estava numa batalha, eles estavam em outro lugar. E quando eles chegaram ali, eles viram o que os amalequitas tinham feito naquela cidade. E todos choraram. Mas choraram tanto
tanto a ponto de perder as suas forças. No verso 4 diz assim: então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Eu não sei, mas eu já chorei assim também. De uma maneira muito específica e superficial até, mas a minha casa vive batalhas como todas as casas. Mas teve um dia que uma dessas batalhas me fez ficar tão exausta, tão cansada, tão sem força, que eu passei um sábado inteiro orando e chorando, orando e chorando. E eu falava assim: Deus, eu sei que eu tenho que chorar no teu altar. Eu sei que o lugar de sofrer é de joelhos, aos seus pés, clamando: Senhor, e eu estou fazendo isso. E por que essa dor não sai? E por que essa sensação de peso não sai? Eu continuo fraca e eu não estou conseguindo ser fortalecida. O que está acontecendo? E eu ajoelhava e eu falava: Deus, está acontecendo isso, isso e isso. Deus, por favor, age com o seu poder. Eu sei que o Senhor me fortalece, então, por favor, age. E eu clamava e eu chorava e eu passei aquele sábado inteiro desse jeito. E as situações envolviam os meus filhos, e um dos meus filhos chegou para mim e falou assim: mãe, a senhora está desse jeito por minha causa, não é? Gente, a dor no coração. E aí eu falei: eu só preciso de um tempo com Deus, mas eu vou ficar bem. Mas eu não desmenti, porque realmente envolvia. E eu não sabia o que dizer, porque eu ainda estava fraca. Eu estava buscando, eu estava orando, eu estava clamando o dia inteiro. Eu não consegui fazer nada naquele dia, eu só orava e chorava. Eu estava assim, eu me sentia assim, totalmente sem forças. E essa passagem vinha na minha mente constantemente. Davi totalmente sem força e se fortalecendo em Deus. E eu buscava, eu falava: Senhor, Davi se fortaleceu no Senhor e eu estou te buscando. Por que eu não estou me fortalecendo? O que está acontecendo? O que Davi fez de diferente? Porque não está falando aqui, né? Fala, ele se fortaleceu no Senhor, mas como? A gente não sabe. E aí eu ficava: o que Davi fez de diferente? E essa passagem não saía da minha cabeça, e eu abria, e eu lia comentários e várias coisas, e buscando respostas, e nada. No fim da tarde, eu continuava sem forças. Continuava tão cansada, que eu falei: Deus, esquece o meu problema. Esquece tudo que eu gostaria de ter resposta. Esquece a situação dos meus filhos, esquece as batalhas que a gente tem enfrentado, esquece tudo. Eu só quero ficar no seu colo. E irmãs, era só isso que eu precisava fazer. Era só isso. Buscar a presença. A gente muitas vezes vai em busca do milagre, em busca da transformação, em busca de fugir do sofrimento, quando a gente deveria só buscar a presença. A gente tenta fazer com que aquela situação ruim seja anulada, acabe. Mas vão ter situações difíceis que não vão mudar. Mas o Senhor vai te fortalecer na presença dEle. O Senhor é o seu Pai. O Senhor é o seu refúgio. O Senhor está contigo. Ele fala: vou estar com você todos os dias. Mas a gente não busca a presença dEle. A gente procura solução. A gente não pede fortalecimento na presença. A gente pede: me dá forças para eu resolver. Mas Deus não quer te dar forças para você resolver. Ele quer se revelar a você. Ele quer intimidade contigo. Ele quer que você cresça em maturidade, em conhecimento de quem Ele é. Não se contente em buscar só respostas. Quando você tem o Deus Todo-Poderoso, o seu Rei, o Rei dos Reis, que é seu Pai, querendo estar do seu lado e te pegar no colo no momento do teu sofrimento. Irmãs, que eu sofra todos os sofrimentos possíveis, desde que eu possa estar no colo do meu Pai. Não precisa mudar minha circunstância, mas me pega no colo, Senhor, porque a Tua presença é o suficiente para mim.
Porque a tua presença me faz lidar com dores, a tua presença me faz lidar com diagnósticos, a tua presença me faz lidar com situações financeiras difíceis. A tua presença me faz lidar com circunstâncias ruins, de batalhas quase que literais na sua vida. E vou te falar, às vezes parece que Deus nos move através de batalhas. Porque eu parei e fui analisar a minha vida e eu fui vendo, Senhor, o Senhor me faz crescer sempre através de batalhas. Então a gente tem que se alegrar nas nossas batalhas, sim. Porque se eu não tiver batalha, eu não cresço. Se eu não tiver batalha, eu não amadureço. Se eu não tiver batalha, eu mesma não busco a presença. Irmãs, mesmo com batalha, a gente não busca a presença, a gente busca a solução. A gente busca a resposta, a gente busca evitar o sofrimento, mas nós não estamos aqui para viver uma vida sem sofrimento. Nós estamos aqui para viver uma vida com o nosso Deus, que reflita a glória de Deus. No momento que Ele quiser, Ele tira o sofrimento, porque Ele é poderoso para isso. Mas isso não pode ser a base da nossa vida cristã para buscarmos Ele. Nós precisamos buscar simplesmente porque amamos a presença do Senhor. Porque precisamos desfrutar da presença dEle. É a presença dEle que dá sabedoria, é a presença dEle que dá alegria, é a presença dEle que dá a força que a gente precisa. Irmãs, no final daquela tarde, depois que eu chorei muito aos pés do Senhor, depois de ouvir o Senhor falar, você só precisava buscar minha presença. E eu não tenho como provar o que eu vou dizer aqui, que é verdade, mas no meu coração o Senhor falou, Davi só buscou a minha presença. Davi não buscou solução. E se a gente continuar ali no versículo, depois ele chama o sacerdote para pedir a sabedoria. Agora olhem, irmãs, primeiro a presença. Primeiro se lance diante do teu Deus para estar com Ele, só para estar na presença dEle. Não para pedir nada, mas para sentir a presença. Para deitar no colo do seu pai, ainda que seja para chorar, mas só para ter a presença. Desenvolva esse tipo de relacionamento com o seu Deus em primeiro lugar. Depois Ele vai dar respostas. Porque Deus não quer te deixar no sofrimento. Ele quer se revelar a você. Ele quer te fazer amadurecer. Ele quer fazer você superar, sim, com sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor reverente, o temor que ama esse Deus Todo-Poderoso, busca a presença. Quando eu amo alguém, só de estar presente, só de estar ao lado daquela pessoa, já é tão bom. Não é assim? E olha que somos tão falhos, temos tantos defeitos, tantos problemas de relacionamento, mesmo com as pessoas que a gente mais ama. Mas, gente, a gente não busca a presença de um Deus maravilhoso, de um Pai que te ama de maneira perfeita e infinita. Um amor que excede todo entendimento e que te dá a paz que excede todo entendimento. E a gente se perde em meio às batalhas buscando e pedindo a Deus solução. E Deus falou para mim naquele fim de tarde, você está me apresentando o seu problema o tempo todo, só que eu já sei dele muito antes de você. Está pedindo solução o tempo todo, mas você não pediu a minha presença. E eu só chorava diante do Senhor. Mas agora o choro não era mais de fraqueza nem de tristeza. O choro era porque eu descobri qual era o segredo para vencer a minha batalha diária. O choro era porque a partir dali, a partir da presença, é que eu vou receber o conhecimento, a sabedoria necessária, a alegria de estar passando por aquela batalha e o fortalecimento necessário para vencê-la todos os dias. Naquele dia mesmo, à noite, eu chamei a minha família, meu marido, meus filhos, sentei e eu pude falar para um dos meus filhos que me perguntou se eu estava assim por causa dele. Eu falei, eu não estou assim por causa de você. Eu estou assim porque eu não busquei a presença do Senhor Jesus. Eu estou assim porque eu tentei resolver e assimilar os problemas com a minha vontade e com a minha força. E não era isso que eu tinha que ter feito. E ali a gente cultuou o Senhor e falamos da importância de buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Porque é a presença do Senhor, é a presença do Senhor que vai ser o caminho para você receber a sabedoria
necessária. É a presença do Senhor que vai te consolar. É a presença do Senhor que vai te fortalecer. E é a presença do Senhor que vai te dar condições de falar: tudo posso naquele que me fortalece. Não interessa o que vai ser passado, o que vai ser vivenciado. O que interessa é que se Jesus está com você, se a presença dele é palpável na tua vida, porque você está buscando o contentamento, a alegria de estar lado a lado com Jesus, enfrentando o que quer que seja, vai ser plena. A presença dele é o suficiente. É óbvio que vamos buscar respostas, é óbvio que vamos buscar ferramentas que nos auxiliem, é óbvio que nós vamos botar diante do Senhor e lançar sobre ele a ansiedade do nosso coração. Mas, em primeiro lugar, busque a presença do seu Deus. Em primeiro lugar, peça a Jesus para estar ali no quarto com você. Quando você ajoelhar, fala: Senhor, esteja aqui comigo. Se encontra comigo. De maneira que eu possa perceber. Limpa minha mente, os meus ouvidos, purifica, para que eu sinta a tua presença, para que eu esteja sensível à tua presença. E somente para estar ao seu lado. Somente para ouvir a tua doce voz falando ao meu coração. Não para resolver meus problemas. Somente no momento que eu falei: Senhor, esquece tudo. Não quero mais saber resposta. Mas eu preciso da tua presença. Naquele momento eu fui fortalecida. Naquele momento eu recebi tudo que eu precisava. A minha circunstância mudou? Não. As dificuldades mudaram? Não. Mas a presença do Senhor Jesus estava comigo. Então não precisava de mais nada. A partir dali tudo ia ser feito, tudo ia acontecer. Porque o poder do Senhor e a presença dele estava sobre mim. O que vai gerar sabedoria no seu coração para enfrentar as suas batalhas é a presença do seu Deus. E hoje eu quero te convidar. Eu quero te fazer um convite. E o meu convite é: você veio aqui nesse lugar, na casa de Deus, o melhor lugar para se estar. Junto com os irmãos, em adoração. A gente está falando sobre a presença de Deus desde o início. Desde o início. A única coisa que você precisa é da presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. E eu quero te convidar para vir aqui à frente, para estar diante do altar pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero a tua presença. Me dá da sua presença. Busca a presença do Senhor aqui, iniciando, tá? Não é só aqui, mas inicia esse pedido, inicia esse clamor aqui no altar do Senhor. Nós vamos estar orando por vocês. Peça ao Senhor: Senhor, me dá dessa tua presença, que a Viviane falou, que Davi teve para ser fortalecido. Que lá em Pedro e Tiago fala que eu posso agir com alegria. Como? Como um sofrimento pode ser meu motivo de alegria? Não é alegria falsa, não é alegria forçada nossa, da nossa humanidade, terrenamente falando. Não, é uma alegria sobrenatural que vai transbordar na sua vida após você estar mergulhado na presença do Senhor Jesus. Então, eu convido quem quiser buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor em primeiro lugar, que se levante e venha aqui, para a gente estar orando. E você vai sair, quando você sair daqui, você vai continuar buscando ao Senhor, a presença dele em primeiro lugar. Porque aí sim, as respostas vão vir. Aí sim a sabedoria necessária vai chegar. Aí sim o contentamento para você poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece, vai realmente estar guardando o seu coração. A força de quando você já se sente sem força nenhuma, não aguento mais, é muito sofrimento, chega a Deus. Essa força que você precisa, somente a presença do Senhor Jesus vai te dar. Clame ao Senhor, busque a presença do Senhor em primeiro lugar. E eu peço que vocês estejam vindo aqui à frente,
para buscar a presença em primeiro lugar. A presença que te acompanha todos os dias. A presença que está com você por onde você for. Ainda que as situações continuem da mesma forma, ela não vai ser da mesma forma simplesmente porque a presença do Senhor Jesus vai estar plena na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa tomar em suas mãos todos que aqui estão, Pai, reunidos. Pai, eu te suplico, Deus, que o seu amor envolva cada coração. Pai, a tua presença, Deus, ela é imprescindível para a nossa vida. Ela é muito mais importante do que o nosso respirar, Pai. Pai, por favor, derrama da tua presença nessas vidas que aqui estão, Pai. Pai, por favor, eu te suplico, Deus, que o Senhor possa estar indo na casa de cada um, Pai, trazendo da tua presença de maneira palpável, Senhor. Pai, que eles possam sentir, Deus, o Senhor falando no coração, aquele toque especial que só o Senhor pode dar. Pai, que o Senhor purifique a mente, que o Senhor liberte o coração, que o Senhor purifique os ouvidos, Deus, para estarem sensíveis à voz que o Senhor vai falar aos corações, Pai. Pai, eu te suplico, Deus, derrama do teu poder, derrama da tua unção, Pai. Pai, que a tua presença seja suficiente e que as pessoas que chegaram aqui buscando a tua presença, Pai, possam sair daqui se sentindo fortalecidas e sabendo que elas estão com o mais necessário para ter a sabedoria, para ter a alegria e para ter a força para resolver todas as batalhas, Pai. Pai, a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores no Senhor e nós cremos na tua palavra, Deus. Então não tem batalha que vai ser derrota para a nossa vida quando a gente busca a tua presença, a tua sabedoria, o teu poder. Pai, em nome de Jesus, que eles aqui, que estão aqui à frente, quem ouviu e vai fazer isso na sua casa, Pai, possa, Senhor Deus, estar testemunhando daquilo que só o Senhor faz, daquele poder que só o Senhor pode dar, Deus. Pai, por favor, esteja, Deus, tomando conta dos nossos corações. Pai, muito obrigada pela tua presença na minha vida, na minha família, Deus. Deus, eu te peço, Deus, que todos que aqui estão possam sentir, Pai, assim como eu posso sentir, Deus. Porque é poderoso demais, Deus, e não tem como você ficar do mesmo jeito. Então eu te peço, Deus, que todos possam sentir a tua presença, possam viver em intimidade contigo, Pai, porque não tem nada melhor do que isso. Absolutamente nada é melhor do que estar na tua presença, Pai. Pai, só precisamos de ti, Deus. Só precisamos de ti. Encha-nos, Pai, da tua presença. É o que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Não é mais que uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira, sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira, sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira, sabes que é real quando eu digo preciso de ti, preciso de ti, eu preciso de ti. Mais do que tudo, eu preciso de ti, preciso de ti, precisamos de ti, Senhor, preciso de ti, mais do que tudo, não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira, sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a
multidão, meu coração suspira. Sabes que é real quando eu digo: preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Eu preciso de ti, preciso de ti, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, mais do que tudo, mais do que tudo. Precisamos do Senhor mais do que tudo. Que o Senhor possa ser presente na sua vida. Que o Senhor possa ser suficiente na sua vida. E que Ele gere o contentamento, a alegria e te dê sabedoria e força necessária para você vencer as suas batalhas diárias. Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora vamos para os recados finais. Essa segunda agora tem papo de casal. 7h30 ou 7 horas? 7h30, né? Tá, segunda-feira, papo de casal, 7h30, agora dia 10. Temos cantina hoje, olha que bênção. Não vai precisar sair para comprar, né? É isso mesmo. Não vai precisar sair e tentar fazer janta em casa ou lanche. A gente pode abençoar aqui a cantina, que vai auxiliar algumas mulheres para estarem presentes conosco lá no refúgio. E, gente, peraí, não ouvi de novo. Vamos estar no refúgio. Uhul! Gente, olha, a gente falou sobre buscar a presença de Deus. E se tem uma coisa que a gente faz no refúgio, é isso. Em primeiro lugar, a presença. Agora, você imagina, você chega lá na sexta-noite, você busca a presença. Você vai dormir na presença, você acorda e está na presença. E continua buscando a presença, e é o dia inteiro no sábado. E aí você dorme, e aí no dia seguinte tem mais. E é a presença de Deus o tempo todo. Olha, eu vou falar, a gente recebe o fortalecimento para lidar com o resto do ano. De verdade, é assim que eu me sinto. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, ainda tem como fazer para passar as diárias, não é isso? Me ajudem. Valéria, gente, Valéria sempre sabe tudo. Para passar as diárias, não para hospedagem, não tem mais vaga, mas para você se inscrever e ficar lá com a gente, desfrutando desse buscar ao Senhor em primeiro lugar. E olha, não sei se você já olhou o Instagram das Mulheres Conectadas, mas as preletoras, gente, é só bênção. É muita bênção. O Senhor escolhe, Ele dá condições de estar conosco. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E Ele está o tempo todo nos dando dEle mesmo, para que nós possamos saber qual caminho seguir, para a gente ter a sabedoria para enfrentar as nossas batalhas. Então, se você não se inscreveu ainda no refúgio, se inscreve para passar os dias lá conosco. Tá bem? Mais alguma informação, Valéria? Não? Só isso. Então, vou pedir ao pastor Pedro para poder estar fazendo a oração final e a benção apostólica, por favor.